Se você não tem interesse pela aula de violão, depois dessa aula eu creio que você vai mudar muito a sua linha de pensamento sobre o violão. Está curioso? Fique ligado nessa aula até o final, que eu vou passar para você mais de 40 benefícios que você vai ter através do estudo com a Fórmula Marte. O curso de violão poderá proporcionar para você o bem-estar físico, emocional e espiritual, na área da sua ansiedade, na área do seu estresse. Eu quero te convidar a participar comigo dessa aula e entender melhor por qual razão eu te convido para assistir essa matéria. Bom, meu nome é Luciano Bastos, sou professor de música e fundador da Fórmula Marte. A Fórmula Marte é a metodologia aplicada em poucos dias, onde nós ensinamos qualquer aluno, qualquer pessoa, como eu, como você, mesmo que não tenha interesse a desenvolver o violão em 30 dias. Sério, professor, em 30 dias. E o fato é que, por ser um instrumento similar a outros instrumentos, vai te dar a possibilidade de você que gosta do cavaquinho tocar o cavaquinho. Olha que interessante. Você que gosta do ukulele, você também poderá tocar o ukulele através de todo o conhecimento teórico e formal que eu vou passar para você na Fórmula Marte. Esses seriam os benefícios simples, como por exemplo, aprender a tocar o teclado, aprender a tocar o piano, aprender a tocar a base de um sax. Olha, professor, sério mesmo, do canto, você vai saber como funciona o canto. Agora talvez você me pergunte, que método é esse que te ensina a aprender a tocar com tempo recorde? Alguns até duvidam, não tiram a razão, pois tudo que não conhecemos tende a nos dar medo e insegurança. Por essa razão, vou te dar a chance de conhecer esse método agora mesmo. Porém, eu sei que aprender a tocar em 30 dias, principalmente o violão, que é um instrumento complexo, realmente é bom demais para ser verdade. Aí você pode perguntar, será que isso realmente é verdade ou é papo furado? Eu quero dizer que eu tenho uma família, eu tenho uma empresa, eu tenho uma escola de música, eu tenho muitos alunos presencialmente que participaram dessa forma, que tiveram resultados. Isso aconteceu comigo e aconteceu com centenas de alunos, e eu tenho um nome e uma integridade para manter, ok? Eu tenho um nome, eu não posso colocar ele ao fogo. Eu sei que você que tem muita coisa para fazer, você não pode perder tempo. E é por isso que eu quero ir direto ao assunto. Mas antes de ir direto ao assunto, eu gostaria de fazer algumas perguntas, que talvez essas perguntas sejam a solução desses problemas que você pode estar vivendo. Eu já tive aluno autista, aluno com hiperatividade, aluno com déficit de atenção, aluno com Alzheimer. Olha que interessante. Tive pessoas com depressão profunda, com sintoma de bipolaridade. Tive pessoas que viveram uma dor e que foi resolvida através do violão. E o violão hoje eu tenho alunos que tocam todos os instrumentos, porque começou de um instrumento que deu base para outros instrumentos. Então eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Primeira pergunta, você acorda cansado? A segunda, você tem dificuldade para acalmar os seus pensamentos? Terceira pergunta, você tem dificuldade para relaxar e desacelerar? Quarta, você sofre por antecipação? Você é uma pessoa ansiosa? Tem muita apreensão? Tem déficit de atenção? Possui dificuldade de concentração? Você é uma pessoa que se irrita rápido? Sente-se que a sua memória está sendo prejudicada? Tem um sono alterado? Ou um sono muito leve? Ou costuma ter muita insônia durante a noite? Você tem um humor instável? Ou tem a bipolaridade de humores? Uma hora você está calmo, outra hora você está nervoso, outra hora você está estressado, outra hora você está chorando, e você mesmo não se entende quem você é. Será que eu estou falando para uma pessoa assim? Eu
quero dizer que a música pode resolver esses problemas. Sério, professor? Eu vou poder resolver os meus problemas com a música, com o violão? Sim. E além disso, poder tocar em 30 dias. Olha que interessante. Deixa eu te perguntar, você tem a sensação de esgotamento, cansaço mental, físico, e você sente assim, nossa, eu quero levantar dessa cama, nossa vida, eu vou ter que começar mais aquele dia, eu vou ter que ir naquele emprego de novo, a sua vida está assim, naquela rotina? Tem a sensação de que as 24 horas estão sendo suficientes para você fazer tudo que você propõe a fazer durante o dia? Vive tendo dor de cabeça, dores musculares, possui excesso de estímulo sonoro e visual? Bom, agora que você já passei, na verdade, agora que eu passei essas informações, eu gostaria de perguntar para você, você sabe quais são as principais causas desses sintomas? Bom, eu vou passar para você agora algumas possíveis causas nessa aula e eu quero ajudar para você resolver, através do curso de violão 0 a 100, com a fórmula MAPT, que é a metodologia aplicada em poucos dias, como você poderá tratar e prevenir esses sintomas, sejam eles psíquicos ou psicossomáticos. São muitos benefícios que você vai ter em assistir. Só o fato de você assistir essa aula, você já vai ganhar muitas informações que te ajudarão a resolver vários sintomas de problemas de saúde que nós podemos acarretar por situações amplas do contexto diário que vivemos. Uma das principais causas desses sintomas, eu quero citar um que eu, consequentemente, tive a oportunidade de presenciar, de viver. Graças a Deus, eu sempre gostei de cidade pequena. Eu moro numa cidade pequenininha. Eu moro na cidade de Nova Venécia, Espírito Santo. Não sei se você conhece essa cidade, é uma cidade bem pequenininha, 50 mil habitantes. Mas eu já morei em Belo Horizonte, uma cidade que possui mais de 2 milhões de habitantes. E geralmente a pessoa que mora ali, ela sofre porque o ritmo alucinado dos grandes centros urbanos. Isso sufoca a pessoa pega um ônibus, depois tem que pegar outro ônibus, aí sai de casa 4h30 da manhã para trabalhar, para chegar no serviço 7h30. Olha que rotina, 2 horas atravessando uma cidade de carro, ou ter que pegar um metrô parecendo um sardinha apertado, não é verdade? E justamente isso é uma das causas que gera justamente esse sintoma de chamado SPA. Você sabe o que é o SPA? A síndrome do pensamento acelerado. Você não consegue desligar, você não consegue descansar, você vive sobrecarregado, cheio de problemas, porque você não consegue desconectar daquilo que está acontecendo em sua volta. Você precisa de ter tempo maior para relaxar e descansar. E a música ela pode ser uma parte fundamental desse relaxamento que eu quero mostrar para você no final dessa matéria. Segunda coisa que pode estar causando esses sintomas é o excesso de estimulação, de estimulantes. Então, às vezes, quando a pessoa está nesse trânsito, nessa bombardeada, desse monte de informação, o que ele procura? Ele procura uma tecnologia, ele procura um celular, ele procura estar conectado no Instagram, no YouTube, ou no WhatsApp, ou com alguém numa rede social. Ou, às vezes, ele procurar meios de informação, porque a tecnologia possui muita informação. E ele coloca muito, vai alimentando, principalmente nesse momento que a gente viveu da Covid, né? Muita gente procurava várias informações sobre Covid, a Covid ali, Covid aqui, Covid aqui. A gente ficava doido, porque tinha muita informação na cabeça, a pessoa começou a gerar ansiedade, depressão. Ai meu Deus, ai será que eu peguei Covid? Ai meu Deus, eu posso passar da álcool daqui a pouco? Ai será que eu passei no meu rosto? E aquele medo terrível. Outra coisa que gera também esses sintomas são o excesso de brinquedo. Principalmente uma criança que possui muitos brinquedos, gera muita ansiedade.
porque ela não sabe o que brincar. Ah, vou brincar com isso, agora eu vou jogar videogame, agora eu vou de carrinho, aí eu vou não sei o que, e fica preso, porque não vive num habitat natural, como eu e você que somos mais velhos, brincávamos de bola, né, no meio da rua, subíamos em árvore, bagunçava, arrancava manga da casa do vizinho, ou chupava laranja em cima do pé de árvore lá em cima, né? Não era muito legal? Então a juventude de hoje tem muito brinquedo, mas poucas coisas que o atraem em sentido de relaxamento. E o violão é um instrumento que ajuda a controlar a hiperatividade, ajuda a controlar o autismo, né? Eu tive criança com autismo que a mãe gastava mais de R$800 em medicamento e tinha uma professora na sala de aula. Até o primeiro ano do ensino médio ele tinha uma professora. Quando ele começou a fazer aula, esse aluno é o Daniel, né? Eu tenho certeza que provavelmente você vai ver um vídeo dele por aí, um testemunho falando desse rapaz. Hoje ele já está com 18 anos de idade, já está terminando o ensino médio. E você vê o seguinte, como foi que a música ajudou nesse processo desse aluno, que hoje ele não tem mais professora, não vai em psiquiatra mais, não passa pelo psicólogo mais, e a música preencheu a vida dele. É tanto que hoje ele toca viola, ukulele, cavaquinho, violão, contrabaixo, teclado, canta bem também, tem uma voz bonita, um tenor. Olha que interessante. Então as atividades dessa criança foi trocada por aquilo que poderia fazer a diferença. E muitas vezes você enche o seu filho de brinquedo, de coisas que vão trazer mais problema, em vez de resolver, vai trazer muito mais sintomas problemáticos para ele, sintomas psíquicos, né, ou psicossomáticos. O excesso de atividade. Tem pais que colocam os filhos para fazer inglês, natação, espanhol, a criança vai fazer Muay Thai, vai na academia, a criança faz aula particular, tem um monte de trabalho, enche de excesso de atividade com medo de fazer o quê? Com que o aluno, que aquela criança, aquele jovem, tenha uma vida social com o mundo errado, com tráfico, com drogas e bebida, e enche de atividade achando que isso vai resolver. Em parte é muito bom, mas o excesso dessas atividades, tanto para o adulto como para o adolescente, pode causar esses sintomas mencionados atrás. Pensamento acelerado, dificuldade de dormir, ansiedade, depressão, estresse, principalmente o estresse, que é algo hoje muito comum, né, num trânsito que a gente vive, onde as pessoas não seguem nenhuma lei, não é verdade? Você está dirigindo ali, a pessoa está ali e tal, e aí não dá certo, ele está na sua frente, corta você, e você já fica meio nervoso, fura o sinal vermelho às pessoas, e assim por diante, porque vive num mundo corrido, porque ele tem que estar a tal hora no lugar, ele acha que acelerando demais vai resolver o problema e acaba acarretando um maior problema, que pode ser um acidente fatal. O acidente fatal pode trazer perdas irreversíveis, que trará dor para o resto da vida dos familiares. Outra coisa é o excesso de informação. Às vezes, a gente quer digerir muita coisa ao mesmo tempo, a gente quer digerir o que a gente não consegue consumir. Por isso que a fórmula MAPT, ela ensina o aluno a tocar em 30 dias com um volume de capacidade que o aluno poderá consumir, poderá absorver. O aluno pegará o violão em 30 dias, mas com algo que seja qualificativo, que seja uma qualidade na vida dele, um tempo de qualidade, um uso real, certo? Então, esse ponto de excesso de informação também é um dos pontos que causam esses tipos de problemas psíquicos e psicossomáticos que podem ser resolvidos através da música, através de um instrumento, do violão, por exemplo, que é um dos cursos mais indicados para as pessoas que desejam aprender a tocar outras modalidades. Hoje em dia, todas as pessoas vêm fazer aula comigo. Luciano, eu quero colocar meu filho para fazer um instrumento. Qual o melhor instrumento para ele começar? Meu ponto de vista como profissional, que dou aula há mais de 10 anos de violão e tenho uma trajetória musical desde os meus 9 anos, vou fazer meus 31 anos, e estudei música, eu digo que é o violão. Porque o violão ele
faz com que a pessoa crie a percepção sonora, ele vai aprender a afinar, ele vai aprender a usar a tonalidade vocal, vai poder carregar esse instrumento para qualquer lugar. É um instrumento muito barato, com R$90 você compra um violão hoje. Então é um instrumento muito fácil de acesso, geralmente é um instrumento que boa parte da população mundial gosta muito, que é o violão. Então por isso que eu super indico no processo de cognitivo, de conhecimento, o violão. Agora, outro ponto importante é você entender o que gera esse problema, o que tende a trazer esse problema, é a ansiedade devido à pressão escolar, social e também profissional, né? Geralmente você aí é um médico ou você é um advogado e você trabalha dentro de um escritório ou dentro de um hospital que é sobrecarregado de pessoas o tempo inteiro chegando, todo machucado, você tem que ficar dentro daquela pressão, é plantão, é uma pressão, uma coisa muito louca, né? Ou você está ali no escritório, você trabalha ali, chega um monte de processo, o escritório ainda não é seu, você trabalha ali, você leva uma pressão do seu sobrecarregado, aonde ele coloca vários processos para você resolver, e você precisa resolver aquilo. Você tem até amanhã para me entregar isso pronto. Olha que pressão. E na escola, hoje em dia, principalmente as escolas particulares, escola como o IFES, Federal, ou a UFES, né? São escolas que colocam muita pressão sobre as pessoas envolvidas. Eu vejo aí jovens, tenho alunos que estudam em escola particular aqui na cidade, que eu fico com dó dessas crianças, porque é muita sobrecarga, O aluno estuda, trabalho, tem que ir na casa de um aluno, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso. A criança fica aqui, mas ela fica um pouco meio desconcentrada, porque depois ela tem aula de inglês, depois tem aula de pintura, depois tem que estar na academia. É muita sobrecarga com a criança, que ela já começa a desenvolver como se ela fosse adulta. Ela começa a pegar a responsabilidade, pulando e deixando, ou seja, prematurecendo uma criança. Uma criança prematura é uma criança de 9 anos que já está vivendo uma idade de 15. Uma responsabilidade muito além do que ela deveria ter. Ela está consumindo um conteúdo muito maior de informação do que deveria. Nada contra uma criança aprender muitas coisas. Mas eu estou falando que o que gera isso é cientificamente comprovado. Não sou eu, como musicoterapeuta, musicólogo, falar para você o que pode e o que não pode. Certo? Você é pai, você é mãe, você sabe o que você pode digerir. Só que justamente essa quantidade digerida de forma exagerada, acelerada, pode trazer justamente esses tipos de problemas psicossomáticos. Muita gente não sabe, ou até mesmo sabe e nunca experimentou o efeito que o estudo de violão pode proporcionar para a saúde do corpo, física, seja ela emocional, ou se a pessoa for de uma crença, pode ser espiritual também. Agora eu vou falar para você o porquê você que não tem interesse no violão deveria passar a ter urgentemente o interesse de aprender o violão com uma forma amável. É claro que tudo que eu já falei de forma introdutória, já dá para você ver que realmente é importante estudar música. Já dá para você perceber que você vai aderir muitas informações que poderá ajudar você no processo das matrizes de conhecimento. O primeiro benefício na sua saúde, no controle do estresse. Uma pessoa estressada, ela pode se acalmar através do consumo musical. A música, principalmente o estudo de um instrumento, seja ele o violão, como o exemplo que eu coloquei para você aqui, ele poderá influenciar todo o sistema de construção neurológica do corpo humano. Recentemente houve um interesse considerável nos efeitos da música sobre os sistemas cardiovasculares, respiratórios e neurofisiológicos. Nós temos hoje uma taxa de infarto muito alta entre os jovens entre de 22 anos a 35 anos. Eu gostaria de falar para você que a música ela tem uma inclusão nas áreas encefálicas,
que elas são envolvidas, que parecem ser semelhantes às envolvidas em momentos de inquietação. As respostas à música parecem subjetivas, principalmente quando ocorrem formigamentos ou calafrios no momento em que se ouve e toca o violão. O que sugere reações individuais a este estímulo que depende de preferências, humor ou emoções individuais. Estudos no início do século XXI mostram que a música diminui a frequência cardíaca e a pressão arterial em seres humanos. Olha que interessante esse detalhe. Muitas pessoas não sabem, mas ela pode controlar a pressão arterial através de uma boa música. Um segundo benefício importante, de importância, seria justamente para os tipos de transtornos de ansiedade, que não é só um, existem diversos tipos de transtornos de ansiedade, que alguns geram pânico, outros quando começam a ver coisas. Então, tocar o violão pode ajudar a reduzir o estresse e a mover uma sensação de bem-estar, graças à liberação da endorfina, um neurotransmissor capaz de melhorar o humor e de auxiliar no controle da dor. As técnicas da fórmula Maped, utilizada pela musicoterapia, também colabora para relaxar o corpo, prevenindo a tensão muscular e um dos sintomas que são causados pela ansiedade. Justamente essa tensão muscular, o nervo duro, é causado pelo transtorno de ansiedade. Esse transtorno de ansiedade pode ser movimentado também justamente pelas iniciais que eu falei, né? Uma vida acelerada, ela gera ansiedade. Um outro benefício que você vai ter para a sua saúde é que a música também pode tranquilizar, aliviar na luta contra a insônia, que é outro sintoma do transtorno da ansiedade. O som do violão pode contribuir para o relaxamento, induzindo emoções positivas, facilitando a chegada do sono, mas depende do estilo da música, não pode ser qualquer música. Ah, professor, posso ouvir um funk, uma música agitada, um pop? Cara, isso vai te dar mais adrenalina. Não vai resolver o seu problema ouvir uma música agitada. A música agitada ela vai trazer mais consequências para você. Por isso que numa academia você não escuta uma música clássica, porque na academia você está pegando um peso. E uma vez você está pegando um peso, você precisa de uma música que estimula a adrenalina. Se você vai numa igreja, você vai ter uma música que te estimula a concentração e adoração naquele ambiente. Se você vai em um local, numa festa, onde tem música clássica, não vai dar para você dançar um forró agitado. Então, a gente tem a música para todos os tipos de ambiente. Eu vou mostrar para você um exemplo de como a música ela pode te ajudar a controlar justamente esse emocional, que é algo muito importante. Eu vou pegar o meu violão agora, vou só tocar um trecho, ainda tem muita coisa para mim falar para você, então continue nessa aula, porque ela vai ser muito rica, porque tem muitas informações que muita gente não sabe através da música, e pode ser, sim, um dos meios mais benéficos para a saúde. Ok? Eu vou pegar esse violão aqui do canto e vou mostrar para você. Vou tocar em pé mesmo. Vou pegar aqui isso aqui e vou mostrar para você como um som bem harmônico poderá ajudar uma pessoa a acalmar no estresse. Por exemplo, se eu tocasse essa música aqui, ó, todo mundo conhece, ó.
vai tocar o violão, vai te acalmar. Só para você entender, quando você começar a tocar o violão e tocar músicas que trazem calmaria, absolutamente será capaz de reduzir a pressão arterial, melhorar o estresse, melhorar a sua ansiedade, desacelerar o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, te trazendo aqueles benefícios todos de controle. E são mais de 20 que eu já mencionei aqui. Não sei se você está percebendo, mas eu já falei vários benefícios para a sua saúde através de aprender a tocar um instrumento lindo como o violão, que vai te dar base para outros instrumentos musicais. Eu vou colocar ele aqui de novo, ok? E nós vamos continuar falando sobre essa aula. Então a recomendação é tocar e ouvir músicas calmas e suaves que ajudam a relaxar e embalar o som. Ok? Então a gente precisa usar. Mais um benefício importantíssimo, que eu falo que é um dos mais importantes. O estudo de um instrumento como o violão controla a depressão. Sério, professor, eu vou poder controlar minha depressão estudando violão? Sim. Existem vários graus da depressão e existem várias diretrizes de uma depressão. Uma depressão ela pode ser causada por uma perda de alguém que você ama, ou ela pode ser causada por um bullying que você sofreu, um grau de inferioridade, mas também ela pode ser causada através de uma vida acelerada, de uma ansiedade. Se você vive uma vida acelerada, você pode trazer consequências e uma delas é a depressão. Então, por isso que é importante a gente prevenir esses sintomas para que não gerem coisas maiores e mais preocupantes, pelo qual você vai ter que fazer um tratamento mais sério, vai ter que ter um gasto maior com psiquiatra, psicólogo, né? Ou até mesmo terapias extras, né? Que você vai ter que fazer, você vai ter um gasto alto, talvez de R$1.000, R$1.200, dependendo do tipo de tratamento de um controle de uma depressão. Os remédios são caríssimos, certo? Eu já passei pela depressão, já passei pela ansiedade e sei realmente como é caro uma vida de controle nesse quesito chamado depressão. Não é surpresa, portanto, que pesquisadores da Queen's University, na universidade lá da Irlândia do Norte, descobriram que a terapia com a música reduz drasticamente a depressão em crianças, em adolescentes e jovens que têm problemas de comportamento. Quando eu falo problema de comportamento, são crianças que já usam droga, né? Que têm vício de bebida, que são agressivas com os pais, que são respondão, que batem em outros coleguinhas na escola. Eu estou falando de problema mesmo, problema de comportamento. Esse estudo foi feito em 2014. O estudo foi a maior já feito sobre esse assunto. E foi feito com 251 crianças e jovens entre o ano de 2011 e terminou em 2014, em maio. Foi dividido então dois grupos. Um grupo de 128 pessoas que fizeram a terapia tradicional sem o uso da música, e o outro com 123 jovens que tiveram acesso a essa terapia musical, que é o que eu quero passar para você, que vai te ajudar. Além do método tradicional, eles fizeram com a música. Todos já eram tratados para o problema emocionais. Então, essas duas terapias, tanto a tradicional como a musical, eram trabalhados para os problemas emocionais, comportamentais e do desenvolvimento do caráter. O resultado é que o grupo que participou de sessões de terapia com música teve um aumento na
autoestima, reduzindo significativamente a depressão. Olha que incrível. Segundo pesquisa, você consegue reduzir até 70% da sua depressão através de música, através de conviver de maneira certa, seguindo o passo a passo. Não adianta a pessoa falar que a pessoa comer alface e parar de comer gordura, parar de comer arroz vai emagrecer se a pessoa não comeu alface e o tomate. Então não adianta eu falar que a música vai ajudar você, o violão 0 a 100 vai ajudar se você não tem interesse de querer aprender a tocar o violão. Então nada vai adiantar para você estar nessa aula se você, tudo que eu estou falando, não está modificando a sua linha de pensamento, sua linha de raciocínio, continua duvidante. Se há dúvida, o que eu digo? Sempre eu falo com a minha esposa, toda vez que a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente tem que procurar saber se aquilo é verdade ou mentira. Então você tem que procurar saber se o que eu estou falando para você aqui vai ser realmente verdadeiro. Pesquisa na internet para você ver, pesquisa no YouTube para você ver o tanto de pessoas que têm testemunho de pessoas que se curaram de várias doenças, até mesmo o Parkinson. Melhorou o Parkinson, o Alzheimer através da música. Eu tenho um aluno chamado Augusto, interessante ele, que ele estava em coma mais de 45 dias. Olha só que incrível a história desse jovem. Ele tem hoje 12 anos, faz aula comigo presencial. E ele tem um pouco de dificuldade de aprendizado devido a esse probleminha que ele teve, né, nessa época, quando ele era bebê, ainda já com uns 3 aninhos por aí. E o incrível que pareça, existia um piano lá na Santa Rita, ou é Santa Casa, lá de Vitória, no hospital, que a mãe me conta que tocava a música no piano de Beethoven, uma música de Beethoven. Se eu não me engano é Alice, o nome da música. E aí, ele estava em coma, quando ele veio para a aula, já com seus 11 anos de idade, que eu toquei essa música pela primeira vez, ele falou, eu lembro dessa música. Mãe, eu lembro dessa música de algum lugar. Eu lembro dessa música. Aí a mãe dele falou, realmente essa música tocou quando você estava em coma. Olha que incrível. Chega a me arrepiar, ó. Como a música tem poder de penetrar, né, os mais subconsciente e inconsciente da vida humana, da existência humana. E o que é significativo, que justamente todos aqueles jovens que participaram com a música tiveram diminuição drasticamente muito grande na sua depressão. E melhorou as habilidades de comunicação e interação na comparação com um grupo de controle que só fez terapia tradicional. Quando eu falo terapia tradicional, você é um psiquiatra, é você um psicólogo, é você tomar medicamentos. Todos eles participavam dessas mesmas terapias. Mas aqueles que tiveram acesso à música tiveram um resultado maior. Você quer ter um outro exemplo? Não sei se você conhece o Rio de Janeiro. Existem muitas regiões ali que se trabalham com grupos de música, ajudando a tirar jovens e adolescentes do tráfico. Né? Muitos jovens e adolescentes participam ali de música na orquestra e a música retira um projeto de vida que retira esses jovens desse trágico mundo. Olha que interessante. Então esse é um dos benefícios. A música ela libera dopamina no cérebro, que é a causa que causa a sensação de bem-estar. Por exemplo, nem todos sabem, porém sons mais graves e lentos ajudam a combater a insônia. Quer fazer um teste? Pega um som com música bem suave, com um som mais grave, coloca um som de chuva, por exemplo, um som de chuva de pássaros, e você deita relaxadamente, tranquilo, com aquele som mais grave, calmo e tranquilizante, você vai conseguir perceber que você vai dormir. Já os sons mais animados e acelerados ajudam a despertar. Foi o exemplo que eu dei da academia. Você imagina estar na academia hoje, 5 horas da manhã, com o som desligado? Para pensar, você consegue pegar peso ali no silêncio da noite? Eles colocam a música para despertar o sono, gerar dopamina no cérebro, adrenalina no cérebro, para que você consiga, enfim, executar a atividade.
A terapia musical, ou a musicoterapia, se você quiser chamar assim, é indicada para crianças, adolescentes e adultos e idosos com todo, quando eu falo é todo tipo de problema emocional, dificuldade de aprendizado. Pessoas com Alzheimer histórico, pessoas com uso de drogas, danos cerebrais ou deficiências que se beneficiam dessa técnica, que hoje chamamos para você essa metodologia aplicada em poucos dias, que é a MAPA. Eu, por exemplo, tive déficit de atenção e não aprendia nada. Pensa numa pessoa com dificuldade de aprender. Fui eu. Porém, eu não aprendia nem ler nem escrever. Eu estava já na 4ª série. Olha, imagina um garoto com 11 anos, não sabia nem ler nem escrever. Foi aí que comecei a estudar o violão com meu irmão. Comecei com 9 anos e aos 11 anos, quando eu comecei a fazer o meu primeiro acorde, a minha mente abriu. Comecei a ter concentração que me levou a ler e escrever em 2 semanas depois. Ah, você está mentindo. Não estou mentindo, isso é verídico. Se você quiser, você posso trazer até o testemunho do meu irmão falando, dos meus pais falando como eu era. Eu não queria nem ir para a escola. Eu sofria bullying, eu era gordinho. Me chamavam de Majin Buu, ou me chamavam também de Baleia Assassina, que eram 2 desenhos. Olha só, uma criança que ia para a escola tinha aquele desenho do Dragon Ball Z, e era chamado de Majin Buu, porque eu tinha um olho fechadinho, muito mais gordo do que hoje, além de estar gordinho hoje, mas eu era muito mais cheinho, uma bolinha, e era chamado de Majin Buu. Você sabe quem é Majin Buu? Se você não sabe, é só lembrar do desenho Dragon Ball Z e pesquisar na internet, você vai ver um demônio, um bicho feio, gordo, né? Então, isso... a música, ela foi me ajudar no processo de alfabetização. E eu nunca imaginei estudar música, nem fazer faculdade de música, e nunca pensei que eu poderia ajudar outras pessoas que tinham dores semelhantes a mim, como eu sei que existem pessoas que estão me assistindo agora e têm alguma dessas patologias que eu acabei de falar. Outros benefícios, controla o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Você lembra de todos os sintomas que eu passei no início? Acordar cansado, dificuldade para acalmar os pensamentos, dificuldade para relaxar, desacelerar, sofrer por antecipação, apreensão, ter déficit de atenção, dificuldade de concentração, irritabilidade, memória prejudicada, sono acelerado, humor instável, esgotamento e cansaço mental e físico. Esses são os sintomas do SPA. Eu vivi. Eu posso falar porque eu tive isso. Até pouco tempo atrás eu vivia tomando medicamento, e era 4 medicamentos. Porque eu era uma pessoa que trabalhava demais, eu tinha uma vida de 14 horas de aula por dia, dando aula. E a minha esposa falava, quantas vezes eu dei susto à minha esposa, estava dormindo, daqui a pouco fazia tudo. Aí o coração acelerava. Aí minha esposa, calma, eu achava que eu estava morrendo. Disparava o coração, minha pressão. Teve vez que eu fui parar no hospital com a pressão 20/12, um jovem com 28 anos, 29 anos na época, com a pressão 20/12, quase infartando. Tinha dia que a minha cabeça estava doendo tanto que eu falava com a minha esposa, nossa, não estou aguentando de dor. Aí eu tive que comprar um remédio um medidor de pressão, um medidor de glicose. A minha vida começou, eu trabalhava muito, ganhava muito, porém comecei a ter muito mais problemas de saúde. Por quê? Porque eu tinha uma vida acelerada, né? A síndrome do pensamento acelerado. Ganhava dinheiro, mas gastava quase tudo que eu ganhava na minha saúde. Então não vale muito a pena. Então descobri que eu poderia usar também as mesmas ferramentas para me acalmar. Comecei a usar a música. Minha esposa me falou, por que você não usa o violão, a música que você usa? Porque é cientificamente comprovado que a maioria dos psiquiatras, psicólogos, eles resolvem o problema de todo mundo, mas não conseguem resolver os dele. Isso é real. Às vezes eu estou falando com um psicólogo, um psiquiatra que entende o que eu estou falando. Você resolve o problema de todo mundo. A gente que é professor, às vezes a gente ensina todo mundo. Só que a gente não tem tempo para usar as ferramentas que a gente conhece para nós mesmos. E eu estava vivendo nesse dilema.
Hoje eu uso aquilo que eu dou para o meu próprio benefício, que é a metodologia aplicada em poucos dias. Porque não tem maior forma de você dar aquilo que já fez resultado na sua vida. Se fez resultado na minha vida, se fez resultado na vida dos outros, pode sim melhorar a sua vida. Pois o curso de violão 0 a 100 com a Fórmula MAP trabalha técnicas que você poderá ter ajuda em todos os sintomas psíquicos e psicossomáticos. Mas é claro, você seguindo todos o passo a passo que eu te ensino em 30 dias. Outro benefício é para o PCD. Pessoas com deficiência física poderão usar a arte do violão para desenvolver técnicas que ativam o cérebro, ajudando no processo do saber, visual, auditivo, musculares e motores. O violão poderá ser um excelente meio para esse tratamento. A minha esposa, ela tem um problema de saúde. Ela nasceu com 2 problemas auditivos severo profundo. Não sei se você sabe o que é o problema auditivo severo profundo, mas é um PCD, problema físico, que não escuta nada sem aparelho auditivo. Ela não escuta nada. E com a música ela pode conseguir tocar o violão. Olha que incrível, uma pessoa com déficit, com problema auditivo, tocar o violão. E é interessante, inclusive eu tenho até um testemunho com ela, vou fazer um podcast com ela, com pergunta, para você entender como é a vida de um PCD e que a música pode ajudar em uma vida com uma pessoa que vive com problema de deficiência física. Eu vou ter uma matéria com ela e se você quiser assistir, você vai poder assistir essa matéria completa também. Outro benefício é na ajuda da audição. Estudos já comprovaram que aprender a tocar um instrumento reorganiza diversas regiões cerebrais, as áreas motoras, corpo caloso e cerebroso, incluindo aquelas diretamente envolvidas na percepção musical, demonstrando adaptações anatômicas exclusivas aos músicos que treinam. Ok? Além disso, o cérebro do músico também sofre ativações mais fortes no hemisfério esquerdo, o da língua, que a gente chama da linguagem. As aparências parecem ainda mais significativas em pessoas que começaram a estudar a música na infância. Na infância a pessoa consegue desenvolver muito mais a audição. Inclusive, se você é uma mãe ou está grávida, você poderá usar a música para ativar os processos de conhecimento da formação auditiva dos seus filhos desde o ventre. Porque na terceira semana, no terceiro mês, o processo auditivo já está todo formado de um feto, de um bebezinho. Esses trabalhos notáveis esclarecem nossa compreensão sobre a plasticidade cerebral, pois demonstram que o cérebro se organiza em consequência de um aprendizado intensivo. Contribuem também para compreendermos melhor os aspectos benéficos do exercício musical em outras competências cognitivas, a memória e a resolução de tarefas espaciais. Outro benefício é justamente a coordenação motora. Eu tive um aluno chamado Roran, que ele foi jogar vôlei, né? E num dia aconteceu um acidente que bateu a bola muito forte e a mão dele, na verdade, ele foi fazer isso aqui e virou. Naquilo que virou, estourou todo o punho dele. Só que ele achou que era uma dor normal e não procurou o médico. Depois aquela dor persistiu e falou, vou procurar um médico, porque isso não está normal. Passou mais de uma semana. Quando ele foi lá, ele falou, cara, a sua mão estourou um tendão. Agora, infelizmente, não tem o que fazer. Você vai ter que acostumar a sua mão dessa maneira. E aí ele começou a fazer o curso de violão 0 a 100 comigo. E aí eu percebi que ele sentia muita dor em fazer os acordes. E aí a gente começou a trabalhar com uma terapia com a mão dele, que hoje ele toca o violão, faz as pestanas, faz todos os acordes, numa maior tranquilidade, sem ter essa dor. Então, o que eu quero dizer para você? O estudo de violão pode potencializar a sua habilidade com as mãos e facilitar outras áreas cognitivas cerebrais.
como aprender a usar os dois lados do cérebro. Geralmente a mulher usa os dois lados, o homem tem dificuldade de usar os dois lados do cérebro. Mas quando você movimenta as duas mãos, você está trabalhando com os dois lados do seu cérebro. Então, vai te ajudar também a criar essa habilidade. Hoje, por exemplo, depois que eu comecei a tocar música, já tem mais de 20 anos que eu mexo com música, hoje eu consigo fazer comida bem rápido. Eu gosto de cozinhar, o meu hobby. Geralmente eu faço muita comida para minha esposa aqui. E é o meu hobby fazer. Fim de semana eu falo com ela, deixa por minha conta que eu gosto de fazer comida. Hoje eu consigo fazer mexer com 3, 4 panelas ao mesmo tempo, com agilidade e habilidade que eu desenvolvi com as minhas mãos. Isso é incrível, né? Um homem conseguir mexer com 4 panelas é realmente incrível. Mas acontece, né? Graças a Deus foi desenvolvida essa coordenação motora. Hoje, para você ter ideia, hoje eu estou estudando com a mão esquerda. Eu sou destra, mas eu estou estudando com a mão esquerda para ajudar os meus alunos canhotos que têm dificuldade de tocar o violão, para mim mostrar para eles que também é capaz, qualquer pessoa é capaz de tocar o violão, tanto com uma mão como com a outra. Isso também está relacionado à coordenação motora. Eu escrevo também com as duas mãos. Desenvolver essa técnica. A música poderá ativar o processo de conhecimento das crianças e adolescentes. A música tem outro benefício, que é o benefício então da linguagem. Por exemplo, uma criança ela aprende mais rápido ouvindo os pais ou ouvindo músicas. Olha só, você quer ensinar a criança a lavar o pé? Aí você brinca. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Você já percebeu que a criança consegue memorizar muito mais rápido uma canção do que um sermão? Você consegue ensinar uma criança a aprender muito mais a linguagem através da música do que através da fala. E a criança ela aprende muitas coisas através de historinhas. E as músicas, as canções, elas estão em volta de uma decoração de uma história. Pelo qual uma melodia em volta, além de ajudar a criança a desenvolver a fala, que existe aí, eu tenho uma amiga que trabalha com criança, né, a Aline, ela é mestrada em música, a Aline Kreffer, e ela dá aula para bebês. Olha que incrível! Dá aula para bebês, trabalhando justamente nesse processo de linguagem com as crianças. Isso é muito interessante. Outra coisa é o benefício da memória. Por se tratar de uma nova linguagem, porque a música é uma linguagem, por exemplo, uma partitura, as notas musicais, os acordes, toda a série harmônica, o estudante de violão desenvolve a sua memória. Quando passando a memorizar os acordes, os símbolos, a leitura musical, o tempo, o ritmo, prevenindo assim o típico problema de Alzheimer. Eu tive alunos com esse problema e realmente é sério. O problema de Alzheimer, ele acontece quando você tem uma síndrome do pensamento acelerado, já é um sinal que você pode ter Alzheimer. Vou te falar por quê. Quando eu vivi com pensamento acelerado, eu esqueci onde eu colocava a chave da casa, já esqueci o fogão ligado várias vezes, porque você fica desligado, isso vai corroendo as suas células do seu cérebro, que você vai perdendo a destreza do lembrar daquilo que você fazia antes, o que você fez, vai ficando no tempo. Então, com o tempo, com a idade, você pode também desenvolver o Alzheimer por causa do mau uso do seu tempo hoje e de uma vida toda corrida, acelerada, sem relaxamento. O que eu quero dizer? Você pode ter uma vida acelerada, mas você pode controlar essa aceleração através do violão, através do estudo de música. Outro benefício é a prevenção justamente do Alzheimer. Essa é uma doença comum em pessoas de terceira idade, porém pode acontecer com jovens que não dormem e consomem drogas. Eu, por exemplo, tive alunos da terceira idade que usaram música somente para prevenir a doença Alzheimer. Outro benefício, cria a perseverança. Você conhece a pessoa que não desiste nunca? É a pessoa que quer aprender a tocar violão. Eu tive alunos que demoraram muito tempo para aprender a tocar violão.
E eles conseguiram. Eu tive pessoas também, o privilégio de conhecer outras pessoas, contando uma história para você, que foram tirar a carteira de motorista. E eu tive uma amiga que demorou, sabe quantas vezes reprovou para tirar a carteira de motorista? Ela reprovou 6 vezes. E ela foi perseverante. Hoje ela tem carteira de motorista. Ou seja, existem muitas pessoas que vão tocar ou aprender a tocar o violão que vão ter dificuldade e através dessa dificuldade vai gerar a perseverança. O violão pode ser um instrumento musical com 6 cordas e ele é um instrumento que pode ter 12 cordas ou 7 cordas. Ele não é um instrumento mais fácil de se tocar. Por isso ele cria a auto-perseverança, a auto-vontade de terminar algo que se começa. Eu não sei se você conhece aquelas pessoas que começam algo, amanhã não vou fazer mais. Começa a fazer uma faculdade de línguas, daqui a pouco, 2 meses depois, tranca a faculdade. Porque ele não criou a perseverança. Um violão, um curso de violão, um curso de música, te ajuda a criar perseverança. Tem que começar algo e terminar. Você tem que aprender e começar e terminar. Entendeu? Outra coisa, ele ajuda a controlar os vícios. O violão pode ajudar no tratamento de controle emocional, onde se trabalha a musicoterapia. E essa musicoterapia ela pode ser um ótimo tratamento para as pessoas que têm um tipo de vício. Outro benefício importante, ativa a comunicação. Existem muitas pessoas tímidas, mas é professor, outras pessoas que estão fazendo uma faculdade, mas têm dificuldade com a oratória, dificuldade de se expressar. Eu sou uma pessoa muito tímida. Sério, você é tímido? Eu falo até com a minha esposa, ela até ri da minha cara hoje. Você é tímido? Eu falo, sou. Mas através da música ela me gerou uma comunicação popular. O instrumento, o violão, por ser um instrumento popular, atrai muito ouvintes. Fazendo assim com que a pessoa que tem dificuldade na fala, em público, desenvolva essa técnica. Aquela pessoa, por exemplo, muito tímida, o violão ele vai te ajudar a quebrar o gelo e desenvolver a comunicação através da música. O interessante é que às vezes você que é um violonista não precisa falar nada. A sua própria musicalidade já vai falar por você, já vai ajudar você com aquela namorada que você sonha em namorar, ou com aquele rapaz que você sonha, ou até mesmo na sua profissão, na sua área profissional. Olha, se você é um professor de língua portuguesa e utiliza o violão para ensinar, eu tenho certeza que a sua aula vai aumentar mais de 100% de qualidade. Porque as pessoas que estão ali assistindo, a música chama a atenção, a música atrai, certo? Então você vai conseguir potencializar a sua oratória, vai conseguir potencializar a sua comunicação através de uma música, através do curso de violão 0 a 100 da Fórmula MAPT, a metodologia aplicada em poucos dias. Outro benefício, desenvolve a confiança e segurança. Por se tratar de um instrumento que depende de guarda na memória, guardar tudo que você faz, exige do estudante ter a plena certeza e clareza do que está tocando. Com esse processo, o aluno de violão consegue desenvolver a confiança e segurança por meio das atividades musicais. Existem muitos outros, por exemplo, sobre outras doenças, como por exemplo a síndrome do pânico, a bipolaridade, que são também tratados com a música. Agora eu quero falar para você os presentes que o nosso método poderá trazer para você hoje. O primeiro presente que eu vou dar para você, que a metodologia MAPT dá para você, é o presente de te ensinar a tocar em 30 dias o violão. E o mais legal, sem precisar sair do conforto de sua casa e sem precisar que você crie uma agenda grande de tempo, em tempo recorde. O segundo presente que a MAPT dá para você hoje é um curso de violão completo que te faz um verdadeiro profissional. Imagina o que você poderia fazer como um violonista profissional. Já parou para pensar nisso? Talvez não, porque talvez você não tinha nem interesse pelo violão e começou a criar interesse por ele agora. Agora imagine que você é um violonista profissional. Bom, eu no seu lugar pensaria nas possibilidades de até ser remunerado.
tendo uma renda extra muito boa como violonista profissional, tocando nas noites, em festas de fim de semana, seja em uma igreja, em festa de casamento, uma banda, etc. Eu tenho alunos hoje que ganham muito dinheiro tocando e não precisam largar a profissão. Além de tocar por hobby, por gostar, por exemplo, eu tenho um aluno que se chama Wallace. O Wallace era um cara que não tinha interesse nenhum pelo violão. E aí, do nada, ele falou, cara, eu acho que eu vou estudar o violão com esse professor Luciano. Vou estudar o violão com ele. Gostei do que ele falou é interessante. E aí ele foi lá e falou, vou comprar um violão hoje. Do nada, o cara foi lá e comprou um violão e ligou para mim, fechou a aula e começou a fazer aula. Em 30 dias ele já estava tocando violão. Ele estava super feliz. E faz aula comigo até hoje. Hoje ele já está no nível 3. Nosso curso tem 10 níveis. Ele já está no nível 3 tocando violão. Já está passando por faixas que a gente chama de faixas profissionais. Já está no nível de tocar em uma banda. Olha que interessante. Mas aí outro presente que eu quero dar para você, que a Market vai dar para você, é o presente de você, além de tocar em 30 dias, você poder usar isso pelo seu hobby, com os amigos, com a sua namorada ou com o seu namorado, com a sua esposa ou esposo, filhos e filhas. Tenho certeza que a sua casa será muito mais animada, motivada e feliz com um instrumento lindo como o violão. Ainda mais que sendo na sua mão, pois até o momento ninguém imaginava você tocando violão. E agora você vai deixar todos de queixo caído. Nossa, Ana Paula está tocando violão, o Ricardo, o Léo está tocando violão, não sei com quem eu estou falando, mas imagina a pessoa falando, nossa, fulano está tocando violão, nunca imaginei, você nunca falou de violão, agora você está tocando violão. Imagina a alegria e a surpresa que você vai poder trazer para as pessoas que você ama. Outro presente que eu quero dar para você é que a Market vai trazer para você uma técnica chamada TP Pós-Fit. O que é isso? São os conceitos de transformação do eu lírico, que eu passo para todos os alunos a desenvolverem música em 30 dias. Eu não tenho como passar os conceitos agora, porque são muitas bases esses conceitos. Mas o que eu quero dizer para você, o TP Pós-Fit tem mudado a vida de muitas pessoas, tem ajudado muito a equilibrar o emocional, o físico e também o espiritual. A Market vai te dar de presente uma teoria musical que te dará a base para usar esses instrumentos em outros. Você poderá tocar outros instrumentos similares e não similares, como guitarra, contrabaixo, ukulele, cavaquinho, viola, piano. Você poderá também ter noções de canto. Outro presente te ensina a criar os seus próprios acordes e não ficar preso em pestanas. Ensinamos a todos os nossos alunos a dominar todo o braço do violão e poder usar qualquer coisa que ele preferir, qualquer harmonia, qualquer escala que ele preferir. Inclusive, escolher a sua própria afinação musical, que isso é mais interessante. Como assim escolher a sua própria afinação? Quer dizer que quando você usar a sua afinação, um iniciante que não conhece, que você conhece, jamais conseguirá tocar o seu violão. Só você mesmo conseguirá tocar, porque só você mesmo conhece o que você fez de estrutura no seu violão. Outro benefício, outro presente que eu quero dar para você é o conhecimento das harmonias, para que você consiga mudar as harmonias e suas canções. Quando você quiser mudar, tocar a mesma música em outras possibilidades, você conseguirá fazer isso. Te ensinarei também, vou te ensinar para você solar qualquer música e improvisar elas em 30 dias. Mais outro benefício, você vai aprender a compor as suas próprias letras e músicas. E muito mais eu tenho para você. Vou te ensinar técnicas vocais para que você possa tocar e cantar, ou até mesmo saber o tom ideal para o cantor que vai estar no evento com você. A Market te dá de presente hoje a oportunidade de conhecer melhor o violão e como tocá-lo em 30 dias. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação inicial, porque na verdade é um contexto muito amplo, é muito grande
e eu não consigo trabalhar com todos os pontos. Mas no curso de violão 0 a 100 da Fórmula Mate eu vou conseguir entregar para você tudo o que você precisa. Então fica ligado nas próximas matérias que eu vou trazer para você e logo, logo nós vamos ver que realmente valerá a pena você ter saído dessa aula com nova visão do violão. Até mais.